Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Cláudia e este é o canal Vencedor. O foco desse canal é falar de uma forma simples que todos possam entender o que são as doenças e transtornos que existem no mundo. Então, eu vou falar para vocês de uma forma simples sobre as doenças autoimunes, as crônicas, as síndromes, os transtornos, né? E caso vocês queiram entender sobre algo que eu ainda não tenha falado, coloca aí nos comentários. Então, apresentado o canal, vamos ao vídeo de hoje. Hoje eu vou falar sobre a esclerose lateral amiotrófica, famosa ela. Isso. Vamos tirar realmente algumas dúvidas sobre a esclerose lateral amiotrófica. Ela. Então, o que é esclerose lateral amiotrófica? É uma doença que afeta o sistema nervoso de uma forma degenerativa e progressiva, né? E acarreta em paralisia motora irreversível, ou seja, não tem volta, né? Pacientes que têm a doença sofrem com a paralisia gradual e morte precoce como resultado da perda da capacidade cruciais. Na medida que a doença vai progredindo, eles vão perdendo a fala, vão perdendo o movimento, né? Não consegue deglutinar, que é o fato de engolir a comida, a água. E ela é uma das principais doenças neurodegenerativas ao lado das doenças de Parkinson e Alzheimer. Ela é mais propensa a acontecer nos pacientes entre 35 e 75 anos de idade, mas não quer dizer que ela também não possa aparecer precoce, né? E aí a gente vai entendê-la melhor, já que a gente sabe o que é a esclerose lateral amiotrófica, né? A gente vai entendendo um pouco ela mais. Existem dois tipos de ela, né? A esporádica, que esse é o tipo mais predominante, na qual não existem histórico familiar, ou seja, não é algo genético, né? Que vem de mãe, que vem de que avô teve, ou seja, não tem história na família de pessoas com a esclerose lateral amiotrófica, não tem histórico com ela. E tem o histórico, e tem a ela familiar, que é a que existe o histórico familiar. Porém, nesse tipo de ela, apenas 10% são acometidos da doença. 10% dos familiares são acometidos, dos pacientes que são acometidos da doença, têm o histórico familiar. Então, antes da gente continuar, vamos entender entender o sentido, né? O nome certo. O que é esclerose lateral amiotrófica? O nome esclerose é endurecimento e cicatrização. Lateral é a porção lateral da medula espinhal. Então, a gente vê que é um endurecimento da porção lateral da medula espinhal. E a miotrófica? A miotrófica é a fraqueza que resulta na redução do volume do tecido muscular, ou seja, a atrofia. Então, a esclerose lateral amiotrófica é o endurecimento e cicatrização da porção lateral da medula espinhal, que resultou na redução do volume do tecido muscular. Então, tudo isso se resumiu em ela. E aí fica mais fácil você gravar o que a pessoa tem, né? O que o paciente tem. Mas qual é a causa da doença, né? Ou seja, o que acontece no corpo que faz com que a doença surja, com que ela venha a existir. As causas da esclerose lateral amiotrófica ainda não são conhecidas. No entanto, sabe-se que cerca de 10% dos casos dela é causada pelo defeito genético, né? Que foi aquela parte que a gente viu lá na frente. Na prática, os neurônios dos pacientes acometidos pela doença
se desgastam, né, ou morrem, e já não conseguem mais mandar as mensagens para os músculos. Não consegue mandar mensagem para o pulmão, não consegue mandar mensagem para o movimento. Então, mas outras causas podem estar relacionadas com a esclerose lateral amiotrófica, que são mutação genética, né, desequilíbrio químico no cérebro, doenças autoimunes e mau uso de proteínas, né? Essas são algumas das causas, assim, não tem uma realmente pá, mas devido a estudos foi se vendo que isso pode ser também um dos fatores. Aí a gente pergunta assim, mas como é que a gente pode ficar atento, se precaver e já ir tratando, logo assim ela surge? Os sintomas da esclerose lateral amiotrófica, elas normalmente começam a aparecer após os 50 anos. Mas como eu falei lá atrás, isso não significa que ela não possa aparecer antes. Pode sim, mas normalmente é após os 50 anos. Mas pessoas com ela podem apresentar incapacidade de realizar tarefas rotineiras, como subir escadas, andar, levantar, dificuldade para respirar e engolir, engasgar com facilidade, babar, né, gagueira, cabeça caída, câimbras musculares. Isso. Esses são um dos sintomas que você pode ficar atento, tá? E o que ela não afeta é visão, olfato, paladar, audição e tato. Ó, os 5 sentidos ela não afeta. E raramente atinge o funcionamento da bexiga, dos intestinos ou a capacidade de pensar e raciocinar de uma pessoa. Não é penoso para o paciente com ela. Tantas coisas difíceis que ela traz, pelo menos isso, ainda bem o paciente não sofre, né? E como é feito o diagnóstico? Bom, o diagnóstico da doença ele é feito inicialmente por meio de análises clínicas e exame físico, né? Não é um diagnóstico que tem rapidinho. Não, porque os sintomas da ELA se confundem com algumas outras doenças. Então, tem que ser bastante avaliada, bastante examinada para ter realmente confirmação do diagnóstico. Mas para confirmar o diagnóstico, o médico especialista ele solicita vários exames. Também faz teste genético para ver se houve algum histórico familiar da ela, ou seja, faz vários exames para se ter realmente a certeza, né, do diagnóstico, porque como assim já falei, né, segundo as pesquisas e os estudos que eu já falei, vou estar disponibilizando para vocês lá nas descrições. Depois que é descoberto, né, feito o diagnóstico, tendo confirmação dele, então começa-se o tratamento. E como é este tratamento? O tratamento ele começa com medicação, né, que o médico vai prescrever a medicação específica para o problema, e essa medicação ela é dada pelo SUS. Qual a função dessa medicação? É reduzir a velocidade do avanço da doença e prolongar a vida do paciente, né? Ela tem cura? Não, mas ela é tratada, né? Também é feito fisioterapia e também se faz o uso da cadeira de rodas ou outras medidas ortopédicas para maximizar a função da saúde muscular e o estado de saúde em geral, mas isso vai de caso para caso, de acordo com a evolução da doença, tá? É muito importante para o paciente com ela
ter o acompanhamento assim imprescindível de profissionais, de neurologistas, cardiologistas, pneumologistas, ortopedista, fisioterapeuta, nutricionista, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, enfermeiro e assistente social. Ou seja, o paciente com ela exige uma demanda muito grande de profissionais para que ele tenha uma condição de vida mais saudável e mais digna também durante todo o tempo que ele sobreviver com a doença, né? Inclusive, o Ministério da Saúde, ele oferece práticas integrativas e complementares, como cuidados paliativos, terapêuticos, e também o Ministério da Saúde também ajuda na promoção, né, da prevenção do tratamento de doenças crônicas e raras também. E aí a gente tá vendo o que é, né? Vimos quais foram os tipos, mas quais as complicações que a ela traz para o paciente? Com o avanço da ela, as complicações são a perda da capacidade de cuidar de si, pode haver aspiração da comida ou líquido, a insuficiência pulmonar, uma perda de peso bem acentuada, aí vem a incapacidade de falar, de engolir, de respirar sozinho e, por último, dessas complicações é a morte. Infelizmente, não foi descoberto ainda como prevenir a esclerose lateral amiotrófica. Ainda não foi possível descobrir como prevenir a ela. Alguns anos atrás, quando o paciente recebia o diagnóstico de ELA, era informado também que sua expectativa de vida era de 3 a 5 anos. Felizmente, né, graças a Deus, tem se constatado uma sobrevida maior. E um dos fatores que talvez contribua para este dado seja a divulgação de esclarecimentos sobre como lidar com ela, né? Como lidar com a doença. A criação de grupos de apoios e defensores dos direitos dos pacientes de ela, né? Formação de mais profissionais com conhecimentos do assunto e a utilização de equipamentos desenvolvidos para suprir a debilidade do corpo. O paciente, em algum estágio da doença, pode necessitar, sim, de andador, cadeira de roda, cadeira higiênica, né? O aparelho de ventilação não invasiva, guincho para a realização de transferência, cama hospitalar, fralda, né? Algumas vezes até a traqueostomia, né? Serviço de home care e muitos outros cuidados que demanda a esclerose lateral amiotrófica. E os especialistas que podem diagnosticar com precisão a doença são os clínicos geral, o clínico geral e o neurologista. Eles estão capacitados para isso, né? A ela continua sendo um enigma, mas a cada dia vem sendo um pouquinho mais desvendada, né? Com a forma, isso pode se aumentar mais ainda com a formação de profissionais especializados, né, para a realização do diagnóstico precoce, porque quanto mais rápido se tem o diagnóstico, mais cedo começa-se a tratar a doença e o paciente tem a vida prolongada e a evolução da doença retardada. O paciente precisa ter acesso às informações claras e objetivas sobre a doença e sua evolução, e os tratamentos precisam estar mais disponíveis. O paciente possa ter uma condição de vida melhor ao descobrir que está com a esclerose lateral amiotrófica. Tem instituições que ajudam os familiares portadores do ELA, né? Temos alguns
a procura da ela, né? Tem também a Brela, que é a ABR ela. Vocês possam compartilhar o conhecimento desse vídeo. Então, obrigada pela companhia. Ah, e não esquece, se inscreve no canal, curte, compartilha, escreve aí qual assunto que você gostaria de entender melhor e aí eu trago, tá ok? Beijos, fui!